Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu recebo aqui o meu primeiro convidado de hoje. A minha conversa é com o deputado estadual Edilson Silva, do PSOL de Pernambuco. Ele, que integra a Executiva Nacional do PSOL, está visitando o Acre. É uma visita que ele faz aos partidos em todos os estados brasileiros, especialmente nesse momento, com vários temas da conjuntura política nacional sendo debatidos. A questão da reforma política, a ameaça de se barrar os pequenos partidos lá no Congresso, com as cláusulas de barreira. A gente vai falar de tudo isso e falar também das expectativas para as eleições do ano que vem. Antes de convidar o deputado, deixa eu falar aqui da Copserge. É uma cooperativa de serviços que agrega milhares de trabalhadores, dando a todos a oportunidade de ter uma vida digna, com trabalho, renda, capacitação e a chance de realizar sonhos. A Copserge recebeu o Prêmio Qualidade Brasil, um selo que reconhece o nível de excelência na prestação de serviços. A Copserge é hoje a maior cooperativa do Acre, presente em vários municípios, fornecendo mão de obra para o poder público, empresas privadas, sempre pensando no bem-estar de seus cooperados. Copserge, 16 anos, onde o cooperado vale ouro. Eu convido o deputado Edilson Silva. Por favor, deputado, pode vir para cá. Boa noite, deputado. Boa noite, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo. Deputado, o senhor é deputado estadual lá em Pernambuco, integra a Executiva Nacional do PSOL e, nesse momento de turbulência política que o país atravessa, são vários temas que envolvem diretamente a classe política, mas um tema que se sobressai é a reforma política, tão cobrada, né, e nunca executada de forma ideal. E, entre algumas propostas dessa reforma, tem a cláusula de barreira, ou as cláusulas de barreira, que vão dificultar, se forem aprovadas, a vida dos partidos pequenos. A tendência é que sejam extintos, como é o caso do PSOL e outras legendas. Como é que o senhor vê esse tema? Bem, em primeiro lugar, eu queria dar aqui boa noite a todos os ouvintes do programa, Rogério, e agradecer o espaço. Veja, isso nos preocupa bastante, porque nós lutamos muito para conquistar a plena democracia, e a plena democracia tem a ver com o funcionamento dos partidos, principalmente aqueles partidos ideológicos. Sabemos que a população, existe aí um senso comum na população com relação ao número excessivo de partidos, mas nós não podemos penalizar os partidos pelo mau funcionamento do sistema partidário brasileiro. Não são esses pequenos partidos que estão aí fazendo sucesso na Operação Lava Jato. São os grandes partidos e são esses partidos exatamente que estão tentando tolher o funcionamento pleno de partidos como o PSOL. Então nós estamos aqui no Acre conversando com a nossa direção, com o Valdir, com o Marcos, com o Jamir, procurando tratar essa questão, dar para essa questão aqui no Estado a devida hierarquia para que a gente possa preparar o partido para as eleições de 2018, mas não só isso, nós precisamos também estar armando o partido para os enfrentamentos contra as reformas que estão acontecendo. Tivemos ontem uma manifestação, aqui no Acre também aconteceu, e então a nossa visita tem a ver com contribuir, fazer um debate com a militância e com a direção do partido aqui para preparar a nossa organização para os eventos políticos do próximo período. Ainda sobre a reforma política, algumas propostas já avançaram, por exemplo, se associar a existência do partido a obrigatoriedade de atingir determinado número de votos em parte dos estados brasileiros ou uma quantidade expressiva de deputados federais eleitos. Como é que está esse trâmite lá na Câmara? Veja, já existe uma reforma, e aí isso não é reforma exatamente política, isso é uma contra-reforma de natureza eleitoral, né? Ela é bastante limitada. Já existe uma limitação para a participação dos partidos nos processos eleitorais, né? Vocês acompanharam que na última eleição houve uma redução drástica do tempo de televisão, isso prejudicou muito os partidos menores como o PSOL, que nós tivemos aí 10 a 15 segundos para poder apresentar. Existe uma cláusula que coloca um mínimo de 9 deputados federais para que as emissoras de TV sejam obrigadas a convidar os candidatos desses partidos para participar dos debates. Isso já foi aprovado, já foi sancionado, inclusive no período da presidente Dilma Rousseff.
O que está em tramitação hoje é uma cláusula de barreira para impedir a participação desses partidos, tanto tendo um funcionamento pleno, participação em propaganda de TV e fundo partidário. Será necessário, pela proposta que está tramitando, já passou no Senado, está tramitando agora na Câmara dos Deputados, 2% dos votos para deputado federal em pelo menos 14 estados do país. Agora, no Brasil de hoje, quando se tem o regime democrático em evidência e quando se desrespeita o regime democrático, como, por exemplo, querer extinguir os partidos, seja de que maneira for, muitas vezes o judiciário é acionado e tem legislado no lugar do poder legislativo, por conta desses extremos, desses absurdos. No caso do PSOL, há alguma movimentação no sentido de acionar a justiça em busca do direito de existir? Sim, veja, nós temos uma disfunção no país que é o seguinte: nós temos uma Constituição que ela é bastante democrática, bastante moderna. Muitos dos direitos dos cidadãos brasileiros estão consagrados em princípios que estão ali agasalhados na Constituição de 1988. Mas nós temos legislações que são anteriores que permitem interpretações que acabam agredindo a esses direitos fundamentais, e os direitos políticos são direitos fundamentais. Nós temos no Brasil um sistema político em que qualquer cidadão, se quiser participar da política, ele é obrigado a participar de um partido. Mas nós não temos partidos democráticos, né? Talvez o PSOL e o PT talvez sejam os únicos que têm a eleição direta, tenham eleições entre os filiados para eleger os seus presidentes, os seus diretórios. Então, óbvio que se houver uma tentativa do Congresso Nacional de tolher esse direito que a sociedade brasileira tem de ter partidos que funcionem de acordo com aquilo que preceitua a Constituição, óbvio que nós vamos colocar isso no escopo da nossa intervenção. Agora, também tem um argumento muito forte de quem defende o fim dos partidos pequenos, de que muitos desses partidos são cartoriais e servem apenas como poder de barganha em época de eleição. Como é que o pessoal rebate essa crítica? Nós rebatemos dizendo que não se combate a corrupção eleitoral e nesses partidos de aluguel eliminando esses partidos. O que nós precisamos é exigir que esses partidos apresentem candidaturas. Ora, se um partido passa por 2 eleições e não apresenta candidatura, talvez ele possa passar uns 2 ou 3 eleições sem o direito de participar da eleição. Seria uma medida, um filtro muito mais justo. Exatamente. Por quê? Porque se você funda um partido para quê? Exatamente. Então é preciso que a gente construa aí mecanismos que garantam que os partidos estão existindo para funcionar de fato e para se apresentar à população como uma alternativa. Então a gente acha que existem outros mecanismos para a gente poder qualificar o nosso sistema partidário, o nosso sistema eleitoral e o nosso sistema político, e com certeza não é com cláusulas como essa que nós vamos oferecer para a sociedade brasileira uma qualificação do processo democrático. Deputado, o PSOL, ele se posiciona hoje, eu creio que mais à esquerda, e ele tem uma imagem como um partido ideológico muito forte, apesar de não ter tantos deputados federais, acho que tem menos de 10, mas todo mundo conhece o PSOL, porque ele participa das eleições, ele marca posição. Só que hoje o PT, como carro-chefe da esquerda, está muito desgastado, outros partidos também. Como é que ficou a imagem do PSOL diante dessa turbulência política toda que atingiu a esquerda brasileira? Eu acho que a percepção da sociedade, aqui no Acre deve ser isso também, o PSOL conseguiu atravessar essa turbulência inteiro. Né? Óbvio que a política está arranhada, a democracia está arranhada, os partidos estão arranhados, né? A sociedade tem aí uma ojeriza mediana contra os partidos, contra a política, mas eu creio que o PSOL ainda tem um crédito muito grande diante da população, porque nós somos um partido que não estivemos envolvidos no Mensalão, não estivemos envolvidos no Petrolão, não estivemos envolvidos na Lava Jato. Você vê que as delações vão acontecendo e você não encontra absolutamente nenhum nome do PSOL. Então nós somos um partido que temos esse patrimônio moral, esse patrimônio ético, e nós, obviamente, que a gente não está aqui fazendo uma generalização como se o PSOL fosse o único partido, né, um partido puro, e nem dizendo que todos os outros partidos estão aí enlameados em corrupção. Existe, obviamente, tanto no PT, em outros partidos, né, dirigentes sérios, pessoas sérias, parcelas importantes, éticas,
que tem muito a doar para a política, e a gente espera, com esses segmentos, poder avançar para reorganizar as forças de esquerda no Brasil. E para a gente encerrar, deputado, aqui no Acre, como é que tem sido a discussão, a conversa sobre as eleições do ano que vem? O pessoal pretende lançar chapa, coligar com outros partidos? Veja, nós já na eleição passada, nós fizemos uma coligação com partidos que estão autorizados pela nossa direção nacional. Os dirigentes do PSOL Acre têm agido com bastante habilidade, com muita maturidade, com muito compromisso com os princípios partidários, e nós estamos aqui tratando disso também. Existe aí uma lista enorme de novos filiados que estão se aproximando do partido, quadros políticos importantes, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir, na eleição de 2018, romper a cláusula de barreira aqui no Acre, e vamos talvez conseguir eleger aí deputados estaduais e colocar o partido num outro patamar de intervenção junto à sociedade acreana. Muito obrigado ao deputado Edilson Silva, do PSOL de Pernambuco, deputado estadual de Pernambuco, integrante da Executiva Nacional do PSOL, está visitando aqui o Acre. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco o Gazeta Entrevista está de volta. É só um instante, até já.